Na verdade, eu sempre tive vontade de ser mãe, né? Desde muito nova. Eu sempre disse que meus 2 maiores sonhos eram ser mãe e trabalhar no setor que eu trabalho, que é na área da dança. E esse sonho, na verdade, ele foi se aflorando com o passar do tempo, com o passar dos anos. Eu sempre dizia que eu queria esperar até eu ter uns 40, 50 anos, né? Que já estava bem estabilizada, só que muitas coisas, que nem eu digo, acontecem na nossa vida quando a gente menos espera, então a gente tem que saber aproveitar. Eu acredito que cuidar de uma criança não é fácil. É muito complicado, envolve muitas questões. Não somente a questão financeira, né? Mas toda uma estrutura que uma criança precisa para ser cuidada. Então eu queria estar com uma estrutura financeira, com uma estrutura psicológica, com uma estrutura de todas as formas para poder dar um suporte para os meus filhos. E acabou acontecendo muito antes do que eu imaginava. Então, eu tenho 4 filhos. Eu tenho a Maria, que tem 3 anos de idade, o Samuel, que tem 5, o Wesley, que tem 16 e o Juan, que tem 17. Eles são 4 irmãos, são 4 filhos adotivos, né? São irmãos da mesma mãe, mas de pais diferentes. E a história deles até chegar na minha vida foi bem inesperada, né? Um belo dia, a gente recebeu uma ligação da cidade de São Gabriel, que é de onde eles vieram. E aí nos perguntaram se a gente tinha interesse de ficar com 2 crianças. O Wesley, ele tem um autismo leve, ele veio com 8 anos de idade. O Juan, ele foi criado até os 9 anos de idade junto com 2 avós mudas. Então o Juan, ele acreditava, até então ele não saberia falar, né? E aí, quando me falaram isso, na hora eu falei, não, diz pra eles virem. Eu quero conhecer essas crianças e quero saber se eles querem também morar junto com a gente, né? Que na verdade eles são filhos da irmã do meu marido, que é a usuária. Então veio primeiro o Wesley e o Juan. E foi muito engraçado, porque eu lembro que passou uma semana e o Wesley pegou e virou pra mim e falou assim, posso chamar de mãe? Aí eu falei assim, por quê? Aí ele falou assim, porque eu acho que isso é mãe, né? Isso é ser mãe, você cuida de mim, você gosta de mim, você faz o tema comigo, eu acho que isso é ser mãe. E eu falei, olha, se você quer me chamar assim, não tem problema, pode me chamar assim. Porque eu sempre quis deixar eles muito tranquilos em relação a isso, não queria impor ser chamada de mãe, sabe? Até porque eu também sou adotada. E aí passou um tempo, a gente teve a oportunidade de adotar mais uma das irmãs deles na época, só que daí acabou que não deu certo a adoção, porque a avó acabou algumas semanas antes da nenê vir querendo a guarda da nenê. Pra mim foi bem complicado, porque eu já tinha feito o quarto, a gente já tinha deixado tudo pronto pra nenê vir. E aí eu falei, deixa só os 2 e acabou. Passou algum tempo, aí a gente recebeu uma ligação, era 8 horas da manhã, do Conselho Tutelar de São Gabriel, que é de onde meus filhos vieram. E aí perguntaram se a gente gostaria de ter mais 2 crianças junto com a gente. Eu nunca vou me esquecer disso, por causa que quando a gente recebeu essa ligação, foi uma época que teve um temporal, não sei se vocês se lembram, na região, e acabou afetando muitas casas. E a gente acabou perdendo praticamente tudo, né, nessa época. A gente acabou ficando com geladeira, 2 sofás, as roupas que a gente tinha, e a gente morava num lugar que é do lado onde a gente tinha academia de dança, que é uma sala do tamanho dessa cozinha. Então eu ficava pensando como trazer mais 2 crianças, sendo onde eu estou morando, e sem ter novamente como eu vou fazer isso? Então eu lembro que a gente recebeu essa ligação, e aí eu virei pro Wesley, virei pro Juan, pro meu marido, e perguntei, o que vocês acham? E aí meu marido na hora falou assim, meu Deus, você é louca. E o Wesley falou, não, mãe, são meus irmãos. E aí quando eu vi, eu falei, são os teus irmãos, então são meus filhos também. A nenê tinha 20 dias, a Maria Vitória nasceu de 6 meses, prematura, com 1 quilo. O Samuel tinha 1 ano. E aí eu falei, podem vir. E eu perguntei quando é que eles vão chegar. E aí me responderam que eles iam chegar às 5 horas da tarde, do mesmo dia. Te digo que bateu um desespero, né, gente? Bateu aquela coisa, eu falei, meu Deus. Mas ao mesmo tempo bateu uma questão de, eu tenho como fazer isso, sabe? Eu acho que muita gente reclama muito da vida e fala muito de tudo e não faz absolutamente nada. Fala, ai, que coitada, ai, que triste. E não faz nada pra ajudar as pessoas quando tem possibilidade. Então, eles acabaram vindo
E eu só consegui dar conta mesmo porque eu tive uma ajuda muito grande da sociedade, das pessoas. Eu lembro que eu tenho 2 amigos, que é a Bárbara e o Stefan, que eram alunos do meu projeto social. E eles viraram pra mim e eu falei, gente, eu preciso de ajuda. Porque tá vindo 2 crianças, eu não tenho fralda, eu não tenho roupa, eu não tenho nada. A gente tava até com pouca comida na época. E o Stefan e a Bárbara fizeram uma postagem e quando eu vi, começou a vir gente de toda a região trazer coisas pros meus filhos e pra gente. E, nossa, eu fiquei muito feliz, porque assim, do dia pra noite a gente conseguiu tudo que a gente precisava pra conseguir durante pelo menos 1 ano se manter tranquilos pra conseguir criar eles, né? E foi isso que aconteceu, e assim que veio a Maria, o Samuel, o Wesley e o Juan. Eu acho que podem passar anos e ser mãe nunca vai ser fácil. Porque a gente lida com pessoas. Por mais que a gente idealize uma imagem de como a gente quer que sejam os nossos filhos. E hoje, sendo mãe, eu consigo entender isso, que a minha mãe falava muito. Ela dizia assim, um dia você vai ser mãe e vai entender que não é do jeito que você pensa. Por mais que a gente idealize, a gente não tem domínio sobre a vida dessas pessoas. A gente pode sim buscar guiar eles pelo caminho que a gente acredita ser o correto. Mas a gente não tem como entrar na cabeça deles e obrigar que eles pensem da mesma forma que nós. Então eu digo que é muito difícil, mas ao mesmo tempo é o maior prazer da vida, porque você sabe que você não tá sozinha, você sabe que tudo que você faz por alguém, e que tem pessoas que estão junto com você, que estão esperando e que vão vibrar com o teu sucesso, que vão vibrar com as coisas que dão certo e que vão chorar se também der alguma coisa errada. Mas o que eu acho que mais falta nas pessoas no dia de hoje é entender o conceito família. A partir do momento que você entende que uma família são uma união de pessoas que juntos fazem de qualquer forma que aquilo dê certo e que não se sentem só, você consegue entender que ser mãe acaba sendo até fácil. E o principal, muito prazeroso, como eu disse. Uma das grandes dificuldades que aconteceram, que eu não digo dificuldades, eu digo adversidades que aconteceram, é muito em relação à sociedade. É como as pessoas ainda tem um preconceito em relação ao próximo. Quando eu me refiro preconceito, é um julgamento sem você sequer conhecer. Essa dificuldade aconteceu mais voltada para os meus filhos, né? Pelo fato de eles serem filhos de uma pessoa que é trans e também por eles serem filhos adotivos. E uma coisa que eu gostaria muito é que as pessoas tivessem em mente de ensinar os seus filhos a terem respeito pelo próximo e de ter amor ao próximo. Eu acho que se o ser humano tem a capacidade de conseguir odiar, ela também tem essa capacidade de conseguir aprender a amar, de conseguir aprender a respeitar se você não concorda, né? E eu acho que isso foi uma das grandes coisas que aconteceram e que muitas vezes meus filhos até chegaram em casa meio tristes, porque algum coleguinha falou, mas a sua mamãe, ela não é sua mamãe de verdade porque ela não veio da barriga. Então, eu acho que as pessoas têm que ter essa noção que machuca. E, principalmente, darem essa educação para os seus filhos, as escolas conseguirem trabalhar isso também. Tem crianças que têm só o papai, que tem 2 pais, que tem só a mamãe ou 2 mamães. Ensinar essa diferença entre as famílias e a respeitarem uns aos outros. A mensagem que eu deixo para todas as mães, primeiramente, Feliz Dia das Mães. E quero dizer a todas as mulheres que vocês todas são muito vitoriosas. Independente de você ter um filho que é gerado dentro da sua barriga ou de você ter um filho adotivo, é um ser que vai olhar pra você um dia e vai falar o quanto tem orgulho de você, o quanto você foi importante na vida dessa pessoa. E eu acho que o fundamental é a gente acreditar e conseguir entender que a vida é muito breve. Então, cada dia que o seu nenê tiver com uma cólica e você tiver que ficar até as 3, 4, 5 horas da manhã ali com o seu nenê cuidando dele, ou cada vez que passar por uma situação difícil, lembre que a vida é breve. Aproveite cada um desses momentos que são únicos, que vão passar rápido. Quando você vê seus filhos já são adolescentes e adultos, então busque trazer eles da melhor forma possível, com a melhor educação possível para serem grandes pessoas e para te darem muito orgulho. E para você sentir muito orgulho deles também.